Olá, gente. Espelho, espelho meu. Vamos falar hoje sobre um tema bem legal. Tudo bem com vocês? Tudo bom com vocês que estão chegando? Vamos conversar hoje sobre um tema, né? Quando eu pensei nesse tema foi tão engraçado. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Vamos conversar sobre o que de fato, né, pode contribuir de verdade, assim, de forma bem eficiente, estruturada, para os desvios de comportamentos. O que a questão do espelho tem a ver com esse desenvolvimento dos desvios de comportamento. É sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos entender e compreender esses desvios comportamentais, da onde que eles surgem, como que eles se desenvolvem, entender assim o trabalho, né, que a gente necessita fazer para se dar conta, né, do que são esses desvios, da onde que eles estão inseridos e principalmente o que os espelhos têm a ver com isso, né? Então, boa tarde para todos. A gente tem que parar para pensar em determinadas coisas que eu acho que são tão fundamentais na vida da gente, né? Então, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Os nossos reflexos, eles provocam desvios comportamentais. E como que isso acontece? É nisso que a gente vai ficar aqui, que a gente vai falar hoje, vou trazer para vocês essas informações que eu acho que são, assim, de extrema importância. Boa tarde, Paulo, desculpa. É muito importante que a gente... boa tarde, Valéria também, Vânia tá aí, tanta gente, Carol, vamos ver, Ricardo. Então vamos conversar, vamos entender da onde que esses desvios comportamentais, eles surgem, eles se estruturam através dessa questão do espelho. Então, o meu convite agora é que vocês não precisam fazer isso agora, mas que vocês façam isso. Quem já fez, refaça. E quem nunca fez, faça. É um exercício que eu atuo bastante com ele, no meu consultório, nos grupos vivenciais, quando eu faço trabalhos de constelação. São exercícios, assim, fundamentais para a gente acessar. Oi, Ana, tudo bom, querida? Acessar determinadas informações a nosso respeito. É simples, é simplesmente você ficar de frente para um espelho. Você pode até pegar um espelhinho aí, se você tiver, dar uma olhada para ele. Mas o mais importante é ficar em pé, é olhar você inteiro, né? Dá uma olhada. Quando você olha no espelho, o que você vê? Que tipos de sensações, que tipo de emoções, que tipo de pensamentos, né, eles surgem? Isso é que é importante que a gente vá registrando, né? Então, quando você olha e começa a perceber coisas, o que te chama atenção em você? Para onde que vai o teu olhar? Quais são as sensações, as emoções que você está ali percebendo que estão surgindo quando você está olhando para você como um todo? O ideal é a gente fazer isso de corpo, o corpo inteiro, mas também pode fazer só o rosto, né? Acho que dá para fazer essas duas vivências e experimentar. Mas é importante registrar as emoções, os pensamentos, essas sensações. E aí também experimentar se muda alguma coisa quando você olha para os seus olhos. Se você olha e acessa lá no fundo da sua alma, porque os olhos é a expressão da nossa alma, são as janelas da alma. E vê se muda a sensação, a emoção. E a gente, quando eu coloquei esse título, né, Espelho, Espelho Meu, diga se existe alguém mais bela do que eu, é daquela história que todos vocês conhecem, acredito eu. Se não conhecem, busquem conhecer, que é de uma rainha, né, que ela era uma rainha má, chamada de rainha má, e que ela tinha um espelho, que ela chegava nesse espelho e ela falava: espelho, espelho meu, diga se há no mundo alguém mais bela do que eu, ou no reino, não me lembro exatamente se era reino, mundo, ou se existe alguém mais bela do que eu. E o espelho sempre respondia: não, você é a mais bela de todas. E aí, todas as vezes ela ia para esse espelho e esse espelho respondia. Até que teve um dia, um fatídico dia,
que ao ela perguntar para o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ele respondeu, sim, a Branca de Neve. E aí, a partir de então, esta rainha começou a desenvolver comportamentos muito nocivos, comportamentos desequilibrados, comportamentos pautados na raiva, no ódio, na eliminação. Tanto que ela mandou matar a Branca de Neve em função do espelho ter respondido para ela que ela era mais bonita que ela mesma. E o que isso tem a ver com os desvios comportamentais, né? Então fica comigo aqui até o fim que eu vou te dizer como que esses desvios comportamentais, eles são desenvolvidos, provocados, estruturados, eles surgem através da questão do espelho. Então, antes da gente falar sobre isso, eu vou trazer uma informação importante para a gente entender e compreender. Dentro da gente, existe uma diversidade, existe várias questões, várias respostas. Por exemplo, há partes nossas que conversam uma com as outras, mas que trazem harmonia. Essas conversas, esses diálogos, eles provocam a harmonia quando há esses diálogos internos. São partes nossas que traz à tona, que desenvolve, que faz surgir essa sensação de uma harmonia. Mas tem outras partes dentro de nós que, ao dialogar entre elas, vão provocar verdadeiros tsunamis de mal-estar, de desequilíbrios, de energias conflitantes. Então, quando eu olho no espelho e percebo nesse exercício, que eu paro e fico me olhando, me avaliando, me analisando, me percebendo, o que eu aceito? O que eu percebo que existe uma aceitação? Em que aspecto, em que parte minha é agradável de olhar, me traz harmonia, me traz bem-estar? Existe aí por trás uma aceitação do que eu estou vendo, do que eu estou percebendo. Também é importante a gente entender, eu já tinha esse comportamento, mas ela começou a sentir esses sentimentos pela Branca de Neve. Sim, ela já tinha esse comportamento, ela não era nem um pouco fofinha. Então ela já tinha na vida dela uma necessidade muito grande de ser a mais bela do mundo, né? E é isso que eu vou começar a falar aqui com vocês, né? Dessa necessidade que tem, que o espelho faz esse papel. Então, quando eu estou observando coisas em mim, a gente observa através do espelho, né? Que o espelho nos reflete, eu vou me aceitar, vou olhar coisas que eu estou aceitando, vai ser bem-estar que eu vou sentir. Mas se eu tenho algo que eu rejeito, qual é a sensação que surge? Quando eu olho no espelho e percebo que eu rejeito partes, aspectos meus. Isso é importante da gente parar para refletir, parar para trazer, para identificar. Quem aqui é psicólogo, quem aqui é terapeuta, pode usar essa técnica. Eu uso ela muito. Porque a maioria de nós está muito desconectado de perceber exatamente aquilo. Quando eu olho para mim, quando eu me vejo, o ideal é fazer você de corpo inteiro, mas pode ser só o rosto também. Que partes minhas que eu estou ali sentindo mal-estar? E depois que partes que conversam comigo e tem essa harmonia. Então temos partes dentro de nós que conduzem, que constroem esses verdadeiros diálogos, tanto de harmonização quanto que dificultam, quanto de verdadeiros conflitos, verdadeiros tsunamis que passam, e há um desequilíbrio muito grande no sentir. Há um sentir muito de mal-estar mesmo, né? Então, quando o que vocês percebem, né? Ou vocês podem fazer isso com as pessoas, se vocês trabalham como psicólogos e terapeutas, o que você sente, como que vibra em você quando você percebe que você rejeita partes suas
internas e o que você rejeita fora também. Porque a gente também sai por aí andando, olhando e observando as pessoas e muitas vezes essas partes dentro de nós, com esses diálogos de harmonização, vai olhar o outro que é diferente e vai ter um diálogo agradável. E o olhar para o outro vai ser mais agradável. Mas também tem partes dentro de nós que causam esses desequilíbrios de tsunamis, que são energias conflitantes, que vão olhar para esse outro de fora e vão rejeitar esse outro de fora. E quais as sensações que vêm? E quando eu rejeito algo que eu estou percebendo em mim. Então eu vou me tornar uma pessoa apaziguadora, eu vou perceber em mim que eu tenho comportamentos, né, de respostas das minhas reflexões, que passa pelo meu pensamento, que eu traduzo quando eu estou sentindo, que vem para o meu cognitivo, de um juiz intolerante com tudo e com todos, inclusive comigo mesma, como é a Rainha Má, totalmente intolerante, tanto que ela tinha que ser a mais bela, né? O tempo todo, por isso que ela tinha o espelho. E ela perguntava, porque aquilo alimentava ela. Ela precisava ser a mais bela de todo o reino, de todo mundo. A partir do momento que ele fala que existe alguém mais bela do que ela, nossa, o desestrutura vem, o desequilíbrio vem, toma posse dela por completo, a ponto dela mandar matar a Branca de Neve. Porque não pode existir alguém mais bela do que ela. Então, como é? Então o espelho, ele vai assumir a função de refletir aquilo que é desejável. Porque muitas pessoas evitam os espelhos de maneira absurda. Tem gente que nem olha no espelho, que nem se observa, que nem se vê, porque tem tanto mal-estar. Que partes são essas que estão dialogando, que estão trazendo tanta confusão, tanto tsunami? Então a gente tem uma necessidade absurda, né, de sermos vistos, de sermos desejados. A gente precisa do olhar do outro para existir. Por exemplo, quando a gente tem criança, a gente trabalha com a educação infantil, ou a gente tem filhos, ou cuida de alguma criança, a gente sabe, estudando o desenvolvimento infantil, que uma das maneiras de você promover um desenvolvimento mais saudável para aquela criança é confirmando ela naquilo que ela é, naquilo que ela está expressando. Quando eu falo isso, é importante que a gente confirme a criança, o outro, naquilo que ele é, mas tô falando da criança pequenininha que está ali aprendendo. Eu não tô dizendo aqui que é pra gente passar a mão na criança, passar a mão na cabeça da criança em tudo que ela faz. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que como é importante a gente confirmar aquela expressão que é a única que ela tá podendo fazer. E trazer, né, através da educação, através da fala, através de mostrar as coisas que são mais adequadas e menos adequadas, mais aceitas, menos aceitas, que podem prejudicá-la como podem prejudicar o outro. Né? Então existem padrões estipulados, todo mundo aqui sabe disso, não estou falando nenhuma novidade, né? Existem padrões estipulados por uma sociedade, padrões estipulados, determinados por uma mídia, que vai reduzir a liberdade de escolha das pessoas, e isso vai induzir as pessoas a desvios de comportamento. Por isso que o espelho, quando eu falei, né, botei esse título, né, me veio isso, que assim, como é importante a gente parar para pensar que uma simples olhada no espelho, que uma simples observação no espelho podem provocar e ir desenvolvendo aos poucos os desvios comportamentais, até provocar doenças sérias. Vou chegar lá. Então, são caminhos de desejos impraticáveis. Impraticáveis. Essas determinações da mídia, da sociedade, inclusive da própria família, e que isso vai gerando em você essas próprias determinações. São desejos impraticáveis muitas vezes, mas exaltados como possíveis de realização. É só vocês olharem a mídia. Tô falando coisas aí que estão na nossa cara 24 horas por dia, né? Então, essa necessidade, é lá das entranhas, de ser visto, de ser desejado, né? Esse olhar do outro para que eu possa existir, como é forte isso em todos nós. Só que todos esses caminhos que são oferecidos, mostrados, eles são desejos impraticáveis, mas eles são vendidos e são falados, são mostrados para todos nós como algo possível de ser realizado.
né? Então tem uma máxima que fala assim: penso, logo existo. Preciso ser vista, logo existo. Preciso ser visto, logo existo. Será? Será, gente? Então, por isso, ele é o espelho, né? O espelho, ele torna-se o seu cúmplice, o meu cúmplice. Ele se torna-se um cúmplice, pois é nele que vamos nos preparar para ser vistos pelos outros. O espelho, na verdade, é o próprio outro. E essas ações ditas normais, né, que acontecem de maneira mascarada muitas vezes, porque vão mostrando imagens, falando coisas, ela conduz muitas pessoas, e eu vejo cada vez mais isso afetando e alcançando muitos jovens, né, ao desenvolvimento de doenças físicas e psicológicas. E a gente percebe isso no comportamento da pessoa, nesses desvios comportamentais. Quando a gente fala de desvio, a gente fala de algo que não está na rota. A gente fala de algo que não está no caminho esperado, no caminho desejado. A gente traça uma rota, a gente vai ali, vai viver a nossa vida, e aí de repente esses desvios, eles são instalados, eles são colocados em nós, por nós mesmos, né? E esses desvios comportamentais, eles agridem de maneira feroz o feminino, principalmente. Não estou dizendo que não agride o masculino, não, agride, mas agride o feminino de uma maneira absurda. Essas distorções de imagem que nós percebemos que existe em muitos jovens, que desde novo, desde novinhas, né? Muitas vezes, até os homens também, eu vejo isso em muitos adolescentes, homens, o quanto, né, vão provocando bulimias, anorexias, né, a desnutrição, porque tem que fazer dietas absurdas, enlouquecidas, a pessoa se torna desnutrida, e isso vai provocando outras patologias, né, os vícios, as cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, medicamentos, dietas assim alimentares das mais, né, possíveis opções, atividades físicas exageradas. Tudo isso são desvios de comportamento que são desenvolvidos a partir de um espelho. Porque o espelho moderno que eu tô falando aqui, esses espelhos modernos, né? Porque metaforicamente eu estou falando dos espelhos, são os espelhos modernos, eles vão configurar, eles vão desfigurar, eles vão figurar, né? O olhar sobre os outros, o olhar sobre mim, né? Sabe assim, desfigura. Tira, assim, a verdadeira imagem que é. Por isso que o exercício que eu falei no início da live, de você parar, ficar em pé no espelho, se olhando e perceber, de fato, de verdade, anota se preciso for, que comportamentos, que sensações, que pensamentos, que emoções que surgem quando eu estou me olhando. Quando eu vejo o meu reflexo, o que reflete? O espelho reflete. Ele é o outro, ele é aquilo que eu desejo. Então, se eu olho e acho que eu tô com uma papada aqui, por exemplo, e papada não pode porque é feio, e isso e aquilo outro, eu não quero ter uma papada, eu começo a ter verdadeiras complicações comigo mesmo. Esse olhar, ele vai estar desconfigurado. A gente tem ruga, a gente envelhece, vai tendo ruguinhas, né? Nossa pele vai mudando. Então essas mudanças, elas são muito sentidas como altamente não proibidas. Porque a gente tem aí, né, uma mídia, uma sociedade que instiga o tempo todo essa mudança. Aquilo que eu reflito, se eu não reflito aquilo que está sendo dito, que está sendo determinado como o adequado, como o belo, como o certo, eu vou querer mudar.
E aí eu vou ficar refém de todas essas práticas. Esses desvios de imagens, esses desvios de comportamento são promovidos, provocados, desenvolvidos por essas distorções, por esses reflexos que quando eu olho no espelho, me olho no espelho, esses reflexos que chegam a mim. Só que da onde que vem esses reflexos? Da onde que vem? O que eu tô vendo? Desvios de imagem, a pessoa tá lá magra, bonita, ou a pessoa tá lá um pouquinho gordinha e é bonita, ou ela tá acima do peso e ela tá feliz com aquilo que ela tá saudável, ela faz exames, ela vê isso, ela vê aquilo. Então, gente, a mídia, ela transforma o certo e o errado. E aí, quando eu olho, eu não correspondo àquilo que é desejável, porque o espelho é o outro, porque eu não sou confirmada naquilo que eu sou, eu me desestruturo completamente, eu começo a buscar coisas e os desvios de comportamentos, eles vão se instalando nas pessoas, a se tornar inclusive patologias. Como que é difícil a gente aceitar como a gente está, e aceitar como eu estou não significa que eu não tenha que mudar alguma coisa. Não significa que eu não tenha que fazer algum tratamento. Não significa que eu não tenha que me cuidar, né, de olhar para a minha saúde como um todo. Não significa se tem uma cicatriz, alguma coisa horrorosa, e aquilo me faz mal pra caramba. Né? E eu tô ali com um comportamento que tô me impedindo de ser feliz, me impedindo de fazer coisas importantes na minha vida. E eu preciso fazer alguma coisa para amenizar aquela cicatriz. Mas aquela cicatriz, ela veio por um acidente, por alguma coisa, às vezes até de nascença, uma marca. Mas eu não aceito. Por quê? Porque a mídia dita que não pode ter marca, que não pode ter mancha, que não pode ter uma barriguinha, que não pode ter uma celulite, que não pode ter uma ruguinha, que tem que ter aqui, eu não posso ter rugas de expressão, marcas de expressão. Não pode. Porque eu não vou ser desejada, eu não vou ser vista. Quando a gente sai na rua e as pessoas não nos olham, a gente se sente muito mal. Muito mal. Nossa, eu devo ter alguma coisa que tá horrível, porque ninguém me vê. Mas não é o outro que não tá te vendo, é você que já acha que não pode ser vista porque você não tá de acordo com aquilo que foi estipulado. Então fica todo mundo aí refém disso tudo, né? A ponto de adoecer, de ter desvios de comportamento. Eu não estou aqui fazendo apologias contra nada estético, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas é a que nível que isso vai funcionar na minha vida, né? Então, qual é a solução? Né? Qual é a solução? É quebrar os espelhos? Será que a solução é quebrar os espelhos? Então, ao invés da gente quebrar espelhos, né? Por que a gente não busca o aprendizado da reconexão da nossa alma? Porque quando eu me olho nos olhos, no fundo da minha alma, não dá para sentir mal-estar. Não dá. Posso não estar feliz com o meu corpo, posso não estar feliz com o meu excesso de gordurinhas, etc e tal, ou com algo, né, que tá aí colocando na mídia, né, não pode ter cabelos naturais, tem que alisar os cabelos e eu uso meus cabelos naturais. Então isso eu olho e começa a me incomodar, por exemplo. E aí, quando eu olho nos meus olhos, quando eu olho profundamente na minha alma, isso aqui já não tem mais sentido nenhum. Porque a alma é linda, é bela. Né? E esses cabelos vieram assim por alguma razão. Eu preciso honrar isso daqui, porque veio por alguma razão. Né? E o que a gente recebe ao redor da nossa mídia, da nossa sociedade, é a invalidação dessa diversidade maravilhosa que existe no mundo. Existe uma diversidade de formas, de pessoas, de cores, de cheiros, de gente. E que a gente não aceita e não nos é ensinado a olhar para aceitar. É julgamento em cima de julgamento. É o reflexo do espelho e o mal-estar. Então essa reconexão com a alma, que é a solução na minha maneira de ver, não precisa quebrar espelho nenhum. Essa reconexão com a verdadeira essência que você é, só se dá através de uma coisa: autoconhecimento. Não existe outra maneira de eu me reconectar com a minha alma. Eu posso buscar 1000 processos. Eu posso buscar, querida, linda, eu posso buscar 1000 terapias, 1000 recursos. Eles estão aí para isso.
tá? Não tô falando que eles não são bons, muito pelo contrário. Mas eles precisam ter esse propósito de favorecer a reconexão com a alma, sabe? Vai lá fazer sua cirurgia plástica, seu tratamento estético, sem problema algum, para você se sentir melhor. Mas é importante que você vá além, se reconectar com a tua alma, porque a gente envelhece, a gente fica enrugadinha, etc e tal, né? Então, o autoconhecimento, ele nos favorece a identificar o que está por trás desse incômodo. De onde vem essa necessidade de, como é que é a frase que eu falei? Preciso ser vista, logo existo. Da onde que vem isso? Tem uma ligação que entrou, desculpa, gente. O autoconhecimento nos favorece muito, muito esse processo, né? De você entender o que está por trás, de você entender o que significa esse incômodo, da onde que ele vem, né? Essas necessidades que não são contempladas, muitas em todos nós, e aí fica a nossa criança ferida ali, latente, querendo contemplar essas necessidades de diversas formas, e através dos desvios comportamentais, de todas essas bulimias, anorexias, desnutrição, exercício físico exagerado, tratamentos disso, daquilo outro e blá 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 que eu já falei ali atrás, né? Então, assim, as feridas emocionais que trazemos dentro de nós precisam ser libertadas. Só que elas só se libertam, você só elabora a ferida emocional, só administra e se liberta através do entendimento de onde estão esses incômodos, que necessidades são essas, de que maneira que eu posso entender isso, para eu realmente me conectar com a minha alma, com a minha essência e realmente dizer sim para mim, né? Então, para que a gente possa ter liberdade de ser quem a gente é, o autoconhecimento é isso. O autoconhecimento nos promove isso. Então, espelho, espelho meu, diga se existe no mundo alguém mais bela do que eu. É óbvio que tem muitas belezas, mas inúmeras belezas, iguais, diferentes de mim. Enxergar a beleza no outro é uma tarefa muito importante. E não olhar e não aceitar. Sabe, eu preciso entender que a minha beleza, ela por si só, ela é única. E que a beleza do fulano, do ciclano, do beltrano, ela é única. Existem muitas belezas no mundo. Então, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sim! E eu devo ser feliz com esse sim. Vocês viram lá o que aconteceu na história, né? Da Rainha Má, que já era uma pessoa que não se aceitava. De forma alguma. Não podia ter ninguém mais bela do que ela. E o quanto isso provocou nela tanta ira, tanta raiva, tanta mágoa. E é isso que nós fazemos conosco. A gente permite que esse entorno, ele nos destrua, ele nos desconecte com a nossa verdadeira essência, com a nossa verdadeira beleza, que é a beleza de ser quem se é. Não existe ninguém feio. Só falando de padrões de beleza, sim, tem feios. Mas se a gente falando de alma, não tem feiura. Só tem beleza porque todo mundo tem algo para contribuir, algo para trocar. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso, gente? Muitas. Muitos seres aqui, muitas almas aqui, espíritos que têm muita dificuldade de mostrar a sua beleza. Então eles estão na reatividade e aí desenvolvem comportamentos dos mais absurdos e horrorosos possíveis. Mas eles estão aqui para isso, para aprender. E nós que estamos aqui ainda, né, nesse aprendizado também, mas já escolhemos não ser tão absurdamente horríveis, né? Só um pouquinho, né? A gente poderia contribuir. Então, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sim. Muita gente, todos vocês que estão aqui me assistindo, todos que irão me assistir, são tão belos quanto eu. Não existe feiura. Então, quando eu olho no espelho, aquilo que reflete, eu preciso parar para analisar, para perceber, para ver se tem desconfortos, se tem incômodos, e através do autoconhecimento buscar o entendimento,
os recursos que existem, buscar da onde que vem isso? Para que eu possa transmutar, para que eu possa transformar e me libertar, para poder experimentar no mundo, ser quem eu sou, ser quem eu vim ser. E é isso, gente. A contribuição de hoje fica aqui, meu beijo, meu carinho, minha gratidão por vocês que estiveram comigo até aqui e todos vocês que me assistirão depois. E até